seu Chaves? Cadê a professora? É só pra nós? É. Nós somos atores de teatro. Eu, o Matheus e o André. Meu nome é Vaninha, mas eu sou o personagem do Princesa. Então, a hora que eu começar a contar a história é a Princesa, certo? Na verdade, o aniversário do Matheus foi no dia 27 de agosto, mas não deu pra gente fazer nada. Então, a gente resolveu fazer agora, de surpresa, que ele nunca tinha tido isso em escola, porque as escolas não permitiam. Então, a gente aproveitou uma carona com a professora Celina, de português, para poder contar umas histórias para vocês. Doutora, só vai quem também para cá? Tem 6. Tem 6 anos. Fala com só que daí eu lembro assim, não vou ter preocupação. É só isso, né? Bom, a gente vai passar para você. Eu vou precisar que vocês fiquem quietos, né? Para vocês prestarem atenção, porque eu não vou usar o microfone. É para mãe pra cá? É. Quem gosta de história? Só para lá. Só você que gosta de história? Então, deixa eu ver. Quem você é? Marina. Maria. João. Gabriel. Gabriel. Eu, Matheus. Você já chamou todo mundo lá? Estou chamando. Silêncio, presta atenção, seja aqui, sem barulho. Boa tarde, hoje a gente vai falar também sobre a importância da realização de um sonho. Eu também já tive na idade de vocês, né? Já penei nas aulas de matemática, de português, não. Eu era boa
aluna de português, mas péssima aluna de matemática. E o meu sonho era ser contadora de história. Porque o meu pai foi contador de história, meus avós, então o Matheus é a quarta geração de contadores de história. Eu lutei muito por esse sonho. Para vocês verem a gente aqui na frente, parece fácil, mas a gente treina muito, a gente ensaia muito, a gente lê muito, muito mesmo, porque eu tenho uma infinidade de histórias na cabeça e eu comecei a ler com 6 anos de idade. Assim que eu aprendi a ler, eu não parei mais. Eu leio até bula de remédio. Eu adoro ler, de tudo, de Bíblia, tudo. Eu gosto muito de ler. E através da leitura, tanto em voz alta como a leitura quieta, me ajudou muito para falar corretamente, para escrever legal, porque eu escrevo poesia, eu escrevo histórias, a gente tem o sonho de lançar um livro, e eu escrevo desde os 11 anos de idade, desde a idade de vocês. E acho muito importante isso. Então não é só ler gibi, a turminha da Mônica mais nova, mais velha, não, é ler, que leia. O Matheus pegou um livro, Aprendiz de Inventor. Quando você tiver a oportunidade de pegar, pegue, que é muito legal. Então, é a realização de um sonho. E a gente apresenta em tudo que é lugar, em escola, orfanato, rua, em tudo. A gente vai. Quando foi no velório ainda, fora isso, a gente foi em tudo que é lugar. Porque não chamaram, se chamasse a gente estava lá. Então, eu vou começar contando uma história, que ela é real e verdadeira, né? Que é a história do Matheus. Quando eu tinha 17 anos, eu tive um sonho. E eu sonhei com um bebezinho. E eu vi direitinho a carinha dele. E como eu trabalho com criança, durante muito tempo, eu procurei aquele rostinho, mas eu não encontrei em nenhum lugar. Quando o Matheus nasceu, 20 anos depois do sonho, ele era a carinha daquele bebê que eu tinha sonhado. E aí, quando eu estava lá, a enfermeira falava assim, fala alguma coisa para o seu filho, né? E mãe é meio bocosa, a gente só bebe e chora. Aí eu falei assim, ele é lindo, Deus te abençoe, bem-vindo. E era a carinha daquele bebê que eu tinha sonhado. Então, nisso, Deus também realizou o meu sonho. E hoje, eu sou atriz, sou enfermeira também, sou artesã, né? Vocês vão ganhar uma lembrancinha que tem um artesanato nosso, que é o Zimbibi, nós vamos ter de lá, e vocês vão poder guardar de lembrança, né? Eu não sei se vai dar para distribuir para outra quinta série, porque eu não sabia que vocês viriam. Então, eu fico devendo essa, tá bom? Eu trouxe só para a classe do Matheus. Mas os comes e belas vocês vão poder comigo. A ponteira não te interessa, né? Os comes, obrigada, E aí o Matheus foi crescendo e ele já, assim que ele aprendeu a falar, ele começou a fazer os bonecos também, junto comigo. E a gente também se apresentou, nós nos apresentamos numa favela, numa outra cidade, para 150 crianças, a gente apresentou para bastante gente. Então eu espero que vocês gostem da apresentação, do teatro, das histórias, tá bom? Vou começar. Vamos começar fazendo assim, primeiro? Só para a gente espantar o sono, porque depois do livro dá uma soneira. Assim. Vamos ficar de pé, vai. Não. Vocês vão ficar sentados e vai. Vamos lá. Estica. Estica. Ai, se pra lá vocês estão indo bem. Assim, ó. Não é ginástica, não. Não é ginástica. É só pra lá. Aqui. É, vai ser enferrujando. Assim. Ótimo. Agora vamos fazer assim, ó. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Alegre eu sou, seguro eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Alegre eu sou, seguro eu vou. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim.
Deus é bom pra mim. Alegre eu sou, seguro eu vou. Deus é bom pra mim. Agora devagarzinho. Deus, assim é Deus. Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Alegre eu sou, seguro eu vou. Deus é bom pra mim. Agora eu vou ensinar para vocês mais essa música aqui, Mateus. Ajuda aí. Assim. Vamos lá? Jesus, que é onde foi cravado as cruzes. Jesus, vamos repetir comigo? Jesus me ama tanto, 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 que deu a sua vida por mim na cruz. Vamos lá? Jesus me ama tanto, 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 deu a sua vida por mim na cruz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Entendo, estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Um tempo estive preso, 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 o laço do pecado me amarrou. Jesus me ama tanto, 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 arrebentou meu laço e me soltou. Castigo muito grande, 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 por causa do pecado eu mereci. Jesus me ama tanto, 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 levou o meu castigo sobre si. Desejo amá-lo sempre, 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 andar pertinho dele na sua luz. Jesus me ama tanto, 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 eu tenho muito amor por Jesus. Gostaram? Sim. Então posso ensinar mais uma? Mateus, ele é aniversariante, mas tem como ele já está acostumado? Ele já está assim, né? A gente vai estar fazendo aniversário, está fazendo carro. Ai, vamos lá. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Vamos lá? Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Essa é uma das que eu mais gosto. E ela é bem fácil. Sei, vamos cantar junto? Vou falar primeiro se aprender. Sei que Deus me ama e me compreende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração eu sei que ouve e atende. Sei que Deus me ama e me compreende. Minha oração sempre atende. Pode ser. É gostoso cantar esse nada. Sabe como os surdos fazem? Batem palma? Como eles não escutam, eles fazem assim. Bom, eu vou começar. Isso aqui é um kanjibai, é um teatro japonês ou chinês? Japonês. Japonês, eu nunca sei. E para me ajudar mais um pouco, as histórias são todas histórias. Mateus, é seu aniversário de escola. Quer que eu coloque na hora? Vai, senta lá. Senta lá. Esse teatro, ele é milenário, certo? Então iam já o chinês e o japonês? Iam o japonês com bicicletinha, aí ele punha tipo um envelope e punha as histórias. Ia com um monte de bala. Então ele ia distribuindo bala para as crianças e contando as histórias. Porque como vocês sabem, esse país ele é muito, né, tem umas montanhas, tem umas províncias muito difíceis de alcançar. E a única
Jaqueira. É. Depois é o vaso e as 3 áreas. Essa história, ela fala sobre a importância da gente falar, a verdade sempre. Essa mãe e esse pai, eles eram muito pobres, moravam num sítio, inclusive, e eles tinham filhos gêmeos. Eles tinham um menino e uma menina aqui, que eram gêmeos, a Mariana e o Gustavo. Chegou o aniversário dos dois, né? Como acontece muitas vezes na vida da gente, eles não tinham dinheiro para comprar o presente. Então o pai falou assim: eu vou pegar alguns gravetos e vou fazer um arco e flecha para o Gustavo. E a mãe falou assim: eu vou pegar os panos, vou pegar também um pano de uma roupinha que a Mariana gostava e que ela não usa mais, e vou fazer uma boneca. Que bom, legal. Só que ela encheu essa boneca com arroz, porque arroz lá no sítio era barato, tinha, e era a melhor maneira dela fazer aquilo. E a menina ficou super feliz, porque ela ganhou o seu presente de aniversário. E ela andava com essa boneca para cima e para baixo. E o Gustavo ficava, punha lá uns pauzinhos e ficava brincando de tiro ao alvo, de arco e flecha. E eles tinham um cachorrinho, o Totó. Mas esse Totó era terrível, o cachorro ruim. E acontece que ele um dia entrou na casa e o pai sempre falava: Gustavo, eu não quero que o Totó entre em casa, porque ele derruba tudo, ele quebra tudo, ele estraga tudo, eu não quero. Aí o pai dele falou: Gustavo, você está responsável de não deixar o Totó entrar dentro de casa. Um dia o Gustavo bobeando, brincando com o cachorro, corre de lá, corre de cá, o cachorro entrou, acabou quebrando o vaso, que era da avó, da mãe dele, foi um forrobodó. E aí ele pegou a boneca da Mariana, mas ele destroçou a boneca da Mariana. E quando o Gustavo falou assim: nossa, eu tô frito 2 vezes. Primeiro, porque quebrou o vaso da avó. Segundo, porque arrebentou com a boneca da Mariana. O que eu vou fazer? Aí ele pegou os restos mortais da boneca. Ele pegou os restos mortais da boneca e enterrou no quintal. E tudo bem, e a Mariana chorou, a Mariana ficou com febre, passou mal, e todo mundo perguntando: onde está a boneca da Mariana? E o Gustavo: não sei. Só que o tempo passa, né? E a mentira tem pernas curtas, porque a verdade alcança a mentira. Começou a crescer no fundo do quintal. Um mato assim, no formato da boneca. Tá dando para todo mundo ver? No formato da boneca. Não tinha mais como esconder, tinha. E um amigo do pai dele chegou e falou: cara, o que você plantou lá no fundo do quintal? O pai dele estava falando: não tem nada. Mas olha lá, parece uma menina. Será que enterraram uma menina viva? O que será que tem lá? E eles foram ver, estava do jeitinho da boneca, o cortinho da boneca estava lá, o formato. Aí o pai do Gustavo, e todo mundo procurando a tal da boneca da Mariana. Aí o pai do Gustavo chegou para ele e falou assim: o que significa isso? Aí o Gustavo, né, quando a gente mente, faz alguma coisa errada, né, se quer se enfiar no buraco. Pois é, aí o pai dele falou assim: o que aconteceu? O Gustavo já tinha mentido até aquela hora, né, mas chega uma hora que não dá para mentir mais. Aí ele falou assim: pai, fui eu. Tem mais uma coisa para contar. Primeiro, porque o Totó entrou em casa e estraçalhou com a boneca da Mariana. E segundo, quebrou o vaso da bola. E não teve bola que arrumar. Então, e a Mariana ficou mais triste ainda, né? Só que a moral dessa história é que a verdade ela sempre vem. Você pode esconder quanto for, mas ela nada fica escondida. Aí o Gustavo teve que pedir perdão para a Mariana, porque existe uma diferença entre perdão e desculpa. Desculpa é quando você faz sem querer. Eu fui ali e tropecei. Pô, amigo, desculpa, tropecei e não vi seu pé. Uma vez eu fui apresentar e eu estava no palco, a criança colocou a mão. E eu fui pisar em cima da mão da criança, eu não vi. Ai, desculpa, quase morri de susto. Mas eu
estava olhando para cá, estava falando com o povo, todo mundo viu a mãozinha ali. Né? E perdão é quando você faz porque você quer, você faz de pirraça, você faz de doente, você faz porque, entendeu? Você fez o que você quis. Então você tem que pedir perdão, porque você fez porque você quis. Pecado é tudo que eu sei que está errado, eu vou e faço. Que foi o que aconteceu com o Gustavo. Ele pagou o preço do que ele fez. Né? Ele teve o dinheirinho que o pai dele dava um pouquinho para ele guardou. E um dia que eles foram para a cidade, ele comprou uma bonequinha para Mariana. O vaso da avó não teve como arrumar. A mãe chorou muito, mas vai fazer o que? Ela ficou com os cacos do vaso. A cola não colou. Tem coisa que não dá para colar, não é verdade? Alguém já viu o cristal quebrado? Você sabe essas lâmpadas? Já viram como essa lâmpada cai? E é um perigo, porque o estilhaço dessa lâmpada, ela pode até cegar. É muito sério, é muito perigoso. O cristal também, quando ele quebra, não tem como emendar. Então, nós vamos falar das 5 coisas que eu devo fazer e as 5 coisas que eu não devo fazer. Vamos lá comigo? 5 coisas que eu devo fazer. Faz assim comigo. Vocês estão com sono? 5, vamos comigo? 5 coisas que eu não devo fazer. Não. Eu não devo fazer. Ó, não é porque eu falei que vocês ficarem quietos, vocês vão ficar chatos. Tá bom. Se tiver chato, vocês avisam que eu mudo de assunto, tá bom? 5 coisas assim, ó, que eu não. Faz assim, não. Sabe por que eu gosto de fazer com a mão assim? Porque a gente guarda aqui, ó, no cérebro, no intestino, como diz o médico, né? Então, primeiro, vamos lá? Vamos falar comigo? Primeira coisa que eu não Devo fazer. Que eu não Devo fazer. Eu escutei vocês falarem não, daí o cérebro também não escuta. Que eu não devo fazer. Que eu não Devo fazer. Ah, bom. É que sabe qual é o problema? Deixa eu ver. Levanta a mão as meninas primeiro. 1, 2, 3, 4. Tem mais menina do que menino? Eu sou tão ruim de matemática que eu não estou nem enxergando. 3, 4, 5, vou até empatado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá empatado. Então, porque o problema é o seguinte. As meninas, daqui a pouco vocês vão ter, né, a menstruação e tal, todo mundo fala que é TPM. Todos os problemas misturados. Mas os meninos também têm TPM. Falar que a gente tem TPM dentro da sala de aula. Não, é porque os meninos fazem tudo pela metade. Você fala não, ele fala assim, não devo fazer. Devo fazer. As meninas falam, não. Né? Se você colocar um quadro aqui, por exemplo, se você fechar aqui, falar assim para as meninas, meninas, o que tem aqui? Meninas, o que tem aqui assim, estampado, um monte de cor, ó? Lê. Que cores? Azul. Azul. Só as meninas. Azul, amarelo, rosa, vermelho. Agora os meninos, o que tem nessa caixa? Só os meninos não falam. Borboleta. Não falei? As meninas já falam que tá colorida, que já tem azul, rosa, ali lá. Os meninos falam, tem borboleta, tá bom debaixo da conta, e passa a égua e pega. Não é verdade? São mais objetivos. Eles são mais objetivos. As meninas pensam com o coração, o homem pensa com o cérebro, mas tem hora que o cérebro desliga, né? Desliga. A gente brinca assim, né? Porque também é difícil, essa vida é muito difícil. Sofre, né? Sofre. Não tem que ser fácil. Por 1 quilo de maquiagem, não é fácil. Nada é fácil. Então, as 5 coisas que eu não devo fazer. Vamos lá? Mentir. Mentir. Que eu não Devo fazer. mentir. Mentir. Brigar. Brigar. Falar palavrão. Falar palavrão. Desobedecer. Desobedecer. E roubar. E roubar. Ixi, eu fiz todas essas coisas. Você quer que eu mostre pra você como é que tá seu coração? Eu acho que você vai ficar assombrado. Quer ver como é que tá o coração? Tia do céu, jura? Olha
como que fica o coração da gente quando a gente faz as 5 coisas que eu não devo fazer. Ele fica sujo. Quando a gente faz o que é certo, ele fica limpo. E quando ele fica sujo, o diabo fica lá atormentando. Faz, bom. Viu, não? Só que tem um Deus Supremo que está vendo. E não pensa que a diretora também não está vendo, não. E que as mulheres, as inspetoras e professores também não estão vendo. É que nem aquela história de colar na prova, né? Todo mundo fala, quem não cola não sai da escola. Mentira! Mentira! Porque quando você cola, tem professor que está vendo sim. Eu tinha um professor, ele pegava o jornal e ele fazia dois por aqui. E ele ficava assim, todo mundo, o professor não está vendo, mas ele sabia todo mundo que estava colando. Aí tem uma historinha de um menino que passou até na cultura. Ele colou na prova e ele tinha participado de um concurso. Aí ele ganhou o concurso, só que ele tinha que responder umas perguntas. E aquelas perguntas foram as perguntas que caíram na prova e que ele colou. Aí, qual é a capital de São Paulo? São Paulo. São Paulo. São Paulo. Qual é a capital do Brasil? Brasil. Ah, só, deixa eu ver uma que é mais. Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ah, também é. E de fora, e de Santa Catarina? Santa Catarina. Florianópolis. E do Rio Grande do Sul? Mato Grosso. Ai, Ainda bem, como é que é o professor de geografia? Valmir, aquele grandão fazendo seu mapa da janela. De Porto Alegre. Então o cara chegou, começou a fazer a pergunta e ele, ai meu Deus, eu não estudei pra prova e eu colei, eu não sei nada. Perdeu uma bicicleta, aro maravilhoso, 5 marchas. Né? Ele pensou que ele estava enganando quem? Né? Então eu aconselho vocês a estudar de verdade verdadeira. Não faz escola porque não adianta, você não vai. É facinho só colocar. É facinho, a hora que o professor pega, é facinho o zerinho que você toca. Não é fácil. É fácil. É fácil. Ah, coloca farinha. Nossa, tá doendo colocar farinha aí? Barbaridade. Você não tem da minha avó? Coloca farinha. Tá bom. Sobre a mentira. Eu tenho uma coisa particularmente que eu odeio, é a mentira. Por quê? Por que a mentira tem pé nas coisas? Porque a verdade chega antes. E o mentiroso, ele nunca vai ter sossego, porque se ele esquecer a mentira, ele vai ser descoberto. E se descobrirem a mentira, ali, aquela menina lá, como é que é a Fernanda? A Fernanda é uma mentirosa. Deus, ela não fala nada, é tudo mentira. Né? É igual o pescador, o cara pega um lambari que pegou um tambacu pescador. Que nem um camarão amarelo. O camarão amarelo, né? A gente pode brincar, é diferente, agora tem que falar a verdade. Então eu vou contar uma outra história para vocês de que é verdade, e essa aconteceu, passou no Globo Repórter, de um rapaz que trabalhava numa escola de moto, numa escola não, numa loja de moto, Harley Davidson, aquelas motos lindas, maravilhosas. Acontece que ele estava lá limpando o retrovisor da moto e ele derrubou e quebrou. Como era uma moto importada, era muito caro e ele não ia ter dinheiro para pagar aquilo. E estava passando na frente um cara de bicicleta. Aí o chefe dele viu, nossa, o que é isso? Ele falou assim, aquele cara lá, ele tentou roubar a moto, quebrou e ele está correndo indo embora. O cara da loja pegou o carro e foi atrás do cara da bicicleta. Ele bateu o cara da bicicleta, o cara da bicicleta voou, bateu com a cabeça na sarjeta e morreu na hora. Ele não tinha nada que ver com o assunto. Ele estava correndo porque ele trabalhava e estudava. E ele falou para a mãe dele, falou assim, você vai comprar pão e leite para mim? Ele falou, vou, mãe. Só que eu vou e volto correndo porque depois eu tenho que ir para a escola à noite. Eu tinha voltado do trabalho, eu tenho que ir para a escola. Ele estava voltando com pão e com leite. E ele morreu por causa da mentira daquele rapaz. E aquele rapaz falou na televisão, sem aparecer o rosto dele, a voz mudada, que ele não tinha sossego, que ele se sentia culpado pela morte de um inocente, que ele mentiu e que praticamente foi ele que matou. Porque se ele tivesse falado a verdade, o chefe dele ia dar um jeito de cobrar, né? Mas não.
ele mentiu e um inocente morreu. Então, a gente, na nossa família principalmente, a gente procura, a gente tenta sempre, a gente faz de tudo para falar a verdade. Mesmo que doa. Uma vez na casa da minha mãe tinha um vitrô que ele desarmava sozinho. E eu estava lá na janela, vendo o pássaro passar. O vitrô veio, eu pulei para trás da janela. E eu estava sozinha. Aí minha mãe gritou: "O que está acontecendo?" O vitrô desceu. "Você estava na janela!" Minha mãe foi brava. Não. Aí eu não apanhei. Eu apanhei porque eu tinha obedecido. Mas eu não apanhei porque eu falei, apanhei menos porque eu falei a verdade. Então, se for uma coisa que eu aprendi, 3 coisas eu aprendi com a minha mãe: falar a verdade sempre, ser justa nas coisas que faz e ter gratidão. As pessoas estão muito quero, mas não tem gratidão, não agradece, nem fala muito obrigado, não é verdade? Então a gente tem que aprender a ter gratidão no nosso coração. E aí, a questão do roubar, mas achado não é roubado. Quem perdeu é desleixado. Nem sempre. Às vezes caiu, a pessoa não viu. Não é seu, entrega para o professor, entrega para a diretora, porque a pessoa que perdeu vai precisar. Que nem as coisas, pede emprestado, não devolve, né? Ou então devolve tudo cair de pedaço. Eu tinha deixado meu dinheiro cair no chão, aí a moça, ela tava com o dinheiro contando, ela pensou que é dela. Aí ela pegou e falou assim: "Esse dinheiro é meu." Eu falei assim: "Tá escrito seu nome?" Então, e aí você ficou sem dinheiro, não tomou lanche com a barriga roncando. Eu fiquei com o dinheiro. Ela te devolveu? Não. Então, a outra coisa da briga, brigar, né? A gente foi parar um conselho tutelar por causa de briga, depois eu chego no xingar. Gente, tem que mudar a cabeça. O corajoso não é o cara que eu vou brigar mesmo, eu bato pro caramba. Aí chega em casa tudo estrupiado, aí a mãe vai, desce o sarrafo, aí ele fica mais estrupiado, aí eu bati pro caramba. Eu sou o cara, né? Aí eu sou o cara de tonto, né? Porque entrou numa briga de gaiato no navio e se estrupiou todo. Não é verdade? O corajoso, ele não entra, tá vendo? Já levou a fama, você tá frio. Ou você vira um santo de auréola, você vai a vida inteira assim. É horrível, né? É por isso que eu falo do mentiroso. O cara que fica com essa tarde de mentiroso pro resto da vida. Aí o que acontece? O covarde é o que briga. Porque ele fala assim: "Vou provar pra todo mundo que eu sou corajoso." É nada, o corajoso é o que não entra na briga. Vamos lá, vamos brigar. Não vou. Repete comigo: quem provoca, quer resposta. Se você chamar o cara pra briga e o cara não falar nada, você vai ficar com cara de coxinha, de paisagem, não vai ter briga, não tem necessidade, entendeu? Então procura sair fora de briga, sair fora de xingar, né? Vamos repetir comigo e aprender a ensinar. Faça aos outros o que queres que faça pra você. Se você não gosta que te xingue, se você não gosta que coloque apelido, não faça isso para os outros, tá bom? E outra coisa, uma dica: se colocar apelido em você e você fica bravo, esse apelido vai beber. Se colocar apelido em você, você não ligar, não é. Não é? Qual que era o apelido que você tinha? Um monte. Aí você ficou na sua, não pegou nenhum. Fala a verdade. Eu sabendo. E outra coisa, falar palavrão é muito feio. Tanto para homem quanto para mulher. Para mulher, então, é mais feio ainda. Certo, mulher? Em vez de falar palavrão, que eu não vou falar, porque eu sou uma princesa, sou uma lei, mas que vocês conhecem, os palavrões aí, tem até palavrão novo que antigamente não tinha. Fala outra coisa, fala carambola, pitanga, abobrinha, batatinha, qualquer coisa, menos aquilo. Entende? Um dia eu vou pedir permissão para a direção só para dar
Aí Você é tipo uma pessoa, depois que você quer ajudar a vida dessa pessoa, você não quer ajudar a pessoa. olha, quando a gente ajuda de coração. Eu ajudo minha mãe. Sem esperar. Entendeu? E eu vou te dar uma outra dica, já que é sua mãe que você ajuda. A Bíblia fala que a gente deve amar. Eu ajudo tudo. Aí minha mãe fala assim que eu devo ajudar os outros, não preciso ajudar os outros. Aí eu vou te dizer uma coisa de coração. As pessoas que você ajudou podem não te ajudar agora, mas mais pra frente Deus vai levantar outras pessoas para te ajudar. Tenha certeza disso. Porque quando a gente ajuda os outros, Deus está vendo. Lá na frente Ele levanta outras pessoas para nos ajudar. E quando a gente ajuda pai e mãe, mesmo vocês meninos, não, eu não tô orando para arrumar a cama. Eu não vou secar a louça, é coisa de mulher. Não existe. Porque nos dias de hoje todo mundo está fazendo tudo. Aconselho os meninos, fecha a cadeira. Aconselho aos meninos, aprendam a cozinhar, ajudem sua mãe, porque vocês vão ter que ir para outra cidade. Aqui não tem faculdade. Vocês vão ter que ir para outra cidade, estudar em outra cidade. Vocês vão ter que saber fazer as coisas, meninos. Vocês vão ficar comendo miojo a vida inteira. Fica amarelo, de tanto comer. Meu filho, 3 dias você aguenta. Depois disso, dá uma diarreia desgranhenta. Então aprenda a fazer, nem que seja ovo frito, batata frita, mas aprenda, porque aí você... E outra coisa, mantenha as suas coisas em ordem. Daqui a pouco, mais pra frente, vocês vão ficar apaixonados. Aí já pensou, você vai levar a menina que você tá gostando lá na sua casa, aí entra no seu quarto, tem cueca no lustre, meia floreta na geladeira, né? Aí o cara já vai, é tênis que voa, é meia que voa, meninas que deixam calcinha no banheiro lá, aí o cara fala, eu vou casar com essa porca, nem a pau. Aí o cara fala, a menina vai falar, eu vou casar com esse porco, nem a pau. Em casa nós temos um sério problema, ela é extremamente organizada. Pense numa pessoa organizada e multiplica e fique louco. Eu não sou tão organizada assim. E ele sofre, né? Mas ele vai arrumando a roupa. Eu falo pra eles que eles não vão ter o pai e a mãe pra sempre, né? Vocês não vão ter o pai e a mãe pra sempre. Eu sempre fui a favor da abolição dos escravos, porque eu faço parte da consciência negra e luto pelo direito dos negros. Só que a gente tem que, quando você ajuda pai e mãe, a Bíblia fala assim, honrai pai e mãe, e os seus dias de vida serão mais dias de vida. Então, o que você fizer pelo seu pai e pela sua mãe, você está depositando lá no banco do céu. Vai acrescentar em anos de vida. Quanto mais você obedecer, mais tempo de vida você vai ter. Quem tem um sonho, levanta a mão. Você quer ser o quê quando crescer? Jogador de futebol, já está visual. Não, brincadeira. Você quer ser jogador? O que você quer ser quando crescer? Caminhoneiro. Caminhoneiro. E você? Não sabe? E você, Ailton? Você, grandão? Nossa, sei lá, Matheus. Cientista e bombeiro. Hã? Modelo. Também dá pra modelo. Olha, pá. Lutador de repressão. Fernando, pessoa que você brinca de vontade. Artista? Você tem cara de artista. Hã? Desenhante. Hã? Gente grande. A gente. Você de orar. Você aqui, pessoal. Geólogo. Eu quero ser biólogo. Biólogo. E você? Pediatra. Psicólogo. Vai mais louco aí. Arquiteto. A minha irmã é psicóloga. Bom, eu vou contar uma história. Bom, nós viemos para contar a história, tá? Então aguenta aí, que é rapidinho. Essa história é uma história real que aconteceu na Índia. Como é que é o nome do rapaz? Eu sei. Abu Bakr. Esse Abu Bakr, ele era um cara que ele era muito grudado com o pai dele. Aí ele não desgrudava do pai dele. E o pai dele tinha uma vendinha. Então ele ajudava o pai na vendinha e ele gostava muito de empinar tudo. O Abu Bakr era esse bonitinho que é o pai dele. Ele ajudava o pai
pai dele. Aí eles iam pintar o muro, o portão, o pai, ele ia junto. Tudo ele estava grudado, ele era muito grudado com o pai dele. Eu também era muito grudada com meu pai. E de tardezinha eles iam empinar a pipa. Só que aconteceu que um dia houve uma guerra entre as províncias da Índia. E os homens daquela província, daquela região, foram levados para a guerra. E as mulheres e crianças tiveram que correr e foram para outras cidadezinhas pequenas. O Abu Bakr ficou desesperado, ele implorou, chorou, pediu, não leva meu pai, mas o pai dele foi para a guerra. E ele só conseguia pensar no pai dele, onde será que está meu pai, o que aconteceu com meu pai. Ele não queria brincar, ele não queria fazer mais nada. A vida para ele tinha perdido a razão de existir, porque o pai dele não estava com ele. A mãe dele falava, vai brincar, e ele não queria nem estudar direito, ele conseguia mais. Aí um dia, ele estava passando por uma rua e ele ouviu umas crianças falando, ele olhou pela janela, não viu nenhum santo, não viu nada, falou, esses caras estão tudo loucos, eles estão falando com quem? E estão falando de que Deus? E eles falavam de Deus, mas de que Deus eles estão falando? Na Índia tem mais de 1000 deuses. Você vai beber a vida inteira, ainda tem Deus para você conhecer, entendeu? Eles acham que a vaca é Deus, um monte de coisa Deus. Aí ele esperou o menino sair e falou assim, menino, do que você estava falando? Ele falou assim, a gente estava orando, falando com Deus. Deus? Deus é o pai de Jesus. Piorou, não sei nem quem é essa pessoa. Aí ele falou, então, rapaz, se você conhecer Jesus, convidar Jesus para entrar no seu coração, ele vai fazer morada, ele vai estar com você. Aí o Abu Bakr falou assim, você quer? O Abu Bakr falou, eu quero. Aí ele aceitou, convidou Jesus para entrar no coração dele, e ele teve uma ideia. Ele pegou uma pipa bem grande e escreveu assim, o meu nome é Abu Bakr, o nome do meu pai é Abu Bakr, eu estou na Ilha da Montanha. Por favor. Na aldeia da montanha. Por favor, pai, volta. Deus, traz meu pai de volta. E ele foi no monte mais alto da aldeia da montanha, eu estava tentando lembrar a palavra dele. Ele foi no monte mais alto da aldeia e empinou aquela pipa. E aquela pipa foi alto, e lógico, os meninos que empinam pipa sabem que uma hora a linha estoura, né? A linha estourou e a pipa voou. Ele falou, não tem problema. Deus já viu o meu recado. E olha só o que aconteceu. O pai dele estava numa estação de trem, numa cidade ao lado, sem saber onde a mulher e o filho estavam. E ele olhou a pipa e falou, nossa, eu vou pegar essa pipa, o Bakr gosta tanto de pipa. Quando ele foi pegar, estava escrito, meu nome é Abu Bakr, o nome do meu pai é Abu Bakr, eu estou na aldeia da montanha. Deus traz o meu pai de volta. Imediatamente, o pai dele pegou o primeiro trem que tinha, feliz da vida, faceiro, e se jogou para a aldeia da montanha. Chegando lá, perguntou aqui, perguntando ali, vai ali. Ele foi. Quando ele chegou na porta da casa, o Abu Bakr falou, Deus ouviu, viu o meu recado e trouxe meu pai de volta. O que aconteceu? Aí o pai do Abu Bakr falou, mas quem é Deus? Então Deus, pai, Deus é o pai de Jesus. E Jesus está no meu coração. E eu pedi a Deus que o Senhor voltasse. E coloquei a pipa e Deus trouxe o Senhor de volta. Pai, o Senhor quer convidar Jesus para entrar no seu coração? O pai dele falou, eu quero. E o pai dele aceitou Jesus no coração dele. E eles foram uma família extremamente feliz, que nunca mais se separou. O meu sobrinho tem 7 anos e eu contei essa história para ele e a minha tia estava muito doente. E como ele não tinha uma pipa, ele escreveu no chão do quintal, Deus, cura a madrinha Lila. E ela foi curada. Vamos ler comigo? Toda criança tem para conhecer o Deus vivo e verdadeiro, que é poderoso para fazer existir o que não existe. Romanos 4, versículo capítulo 4. Então toda criança tem o direito de existir e conhecer, né? Então, por isso que a gente vem contar a história, para vocês conhecerem. Então agora eu vou falar da questão do sonho.
em ser um berço, um grande castelo para, né, segurar, colocar um grande rei. Colocaram, e a segunda árvore, ela queria ser um navio mercante, que esse navio levasse pedras preciosas, tesouro, e navegasse em 7 mares. A terceira árvore queria só ser árvore, dar fruto, dar sombra, ela não queria mais nada, só aquilo para louvar a Deus, ela estava feliz. O que a primeira árvore queria ser mesmo? Fizeram dela uma manjedora. Mas ela falou, mas eu queria ser um beijo, agora eu tô aqui, essa vaca, esses bodes babando, esse fedor de baba de bode, que não. Eu queria colocar um grande rei, mas foi essa manjedora que colocou o rei Jesus, que é quando a gente comemora o Natal, o nascimento de Cristo. A segunda árvore queria ser o que mesmo? Queria levar Sabe se fizeram dela, coitada, um barco de pedra. Aí ela ficou, ai que nojo esses peixes fedorentes. Eu queria tanto fazer história, carregar tesouro, mas ela carregou Jesus quando o mar estava bravo, estava horrível, e Jesus estava dormindo lá. E os discípulos que eram pescadores, ai, nós vamos morrer! Jesus, acorda que nós vamos morrer! Jesus falou, homem de boa fé. Ele falou assim, mar, aquieta. E o mar, ó, aquietou. A terceira árvore queria ser o que mesmo? Que louvasse a Deus, né? Fizeram dela a cruz que colocou Jesus. Mas mesmo assim ela continuou sendo fruto, que é quando a gente comemora a Páscoa, a morte de Jesus. A morte, o nascimento, a vida e a morte de Jesus foi para que nós possamos ser felizes de verdade, não felizes de pouquinho, de verdade. Certo? Deus realiza ou não realiza o sonho da gente? Sim. Pode demorar, não pode? Sim. Depende da gente. Se a gente estudar, a gente vai acelerar o processo. Se a gente ficar, não quer fazer nada, estou cansado, a gente vai fazer com que o processo seja mais lento e mais difícil. Aqui nós trouxemos uma você está com a luta, tá? Você pôs a luta de volta? Sim. Aqui, ó. Nós vamos contar a história dos chinesinhos e ele carregava um vaso rachado e um vaso inteiro. Não está dando para vocês verem o vaso rachado, né? Mas o Deus vai colocar a lupa de aumento no vaso rachado. Super zoom. E aí essa lente, esse vaso. Minha acabou, mas pode continuar com o professor. Pode. É uma dupla. Com ela. Não, é uma dupla. É sim, mas você Uma foto com ela. Aí, Essa última de ouvir a última também. Olha pra lá, gente. Todo mundo tá lá. vai, Gelo. Olha lá. Todo mundo tirou foto. Ela olha pra Espera um pouquinho, eu vou tirar uma um monte, depois eu vou puxar um zoom. Tá. Tem que tirar vários, porque pegar todo mundo numa só é difícil. Peraí. Meu Deus. Espera um pouquinho, deixa eu tirar mais uma agora. Olha lá dentro. A gente já está acabando para vocês comerem, tá? A mulher veio para mais falar, já está dando para ligar. Então, esse vaso que deu o chinesinho, ele pegou e ele ia caminhando pela estrada e no lugar onde o vaso estava derrubando água, ele plantou as flores mais belas e mais raras. E aí aconteceu que o imperador, que tem essa cara de dor de barriga, ele gostava de ficar olhando aquelas flores e borboletas e pássaros daquele lugar. E aí o vaso... Tá. E o vaso, então, ficou feliz porque ele estava regando essas coisas tão bonitas. Põe de novo porque eu vou contar para os professores depois. Vixe! Então, porque a gente vai contar aqui no nosso baú, para a gente já acabar com essa parabéns e comer. A gente tem o nosso livro mágico, que quando a gente não estuda, a gente não tem nada na cabeça. Quando a gente começa a estudar e vem, ó, a gente começa a ter uma vida mais colorida. Você tem?
assim me contou, meu tio. Um lado do barril era alto e liso e o leite fundo e frio. Fique achando de que o primeiro não tem ninguém pra salvar a gente. Esse é meu que apontou o sapo lentamente. Mas o segundo não estava vencido e recusou a se entregar. Bateu as pernas, fez marola e começou a nadar. Enquanto a vida é esperança, eu sei. Não vai mesmo melhorar o mundo se mais um sapo morrer. Mesmo afundando, não se entregue. Você vai ganhar. Mesmo afundando, não se entregue. Você não tem que se afogar. Por mais de hora ele se desbateu. Até que enfim ele disse: chega. Olha só, vou sair daqui. Bati o leite até virar manteiga. Se os seus problemas fazem você querer berrar, se lembre do sapinho que bateu o leite até a manteiga virar. Mesmo afundando, não se entregue. Vai melhorar. Mesmo afundando, não se entregue. Você não tem que se afogar. Bom, agora nós vamos passar para a história dos bonecos. Eu me esqueci, a senhora é professora de ciência. Não tem problema? Não. Nós estamos comemorando o aniversário do Matheus atrasado, passando aqui para a professora. Dia do professor. Agora nós vamos fazer o ladrão de alegria. A gente está terminando. Matheus, acontece igual. Você vai entrar. Você vai entrar. Eu vou entrar com a sua família. Bom, agora nós vamos contar a história do ladrão de alegria. A gente já está encerrando. Vamos lá? Depois você faz o cheiro. É um pedrante? Vai lá. Não, esse aqui é o Lelé. Ai, o ladrão de alegria roubou minha alegria. Lelé! Ô, cara, por que você desmaiou, rapaz? Também? O que é esse cabelo? Eu enfiei o dedo na tomada e levei maior? Chato, rapaz! Mas por que você tá chorando? O ladrão de alegria roubou minha alegria. Ai, esse cara vai ter dinheiro. Eu sou o super Lelé, o bonitão. Ele não vai roubar minha alegria. Ai, depois eu não disse que não te avisei. Que ladrão de alegria. Eu sou o Lelé. Comigo não tem mão. Olha meu músculo. Eu sou o bonitão. Eu sou o ladrão de alegria e vou roubar sua alegria. Menino, cara, ele roubou minha alegria mesmo. Eu vou roubar. Que foi, Lelé? Ô, vamos soltando na sala de aula, vó. Credo. Eu tava fazendo os brigadeiros pro aniversário do Matheus. Mas por que você tá chorando, Lelé? O ladrão da alegria roubou minha alegria. Sabe, Lelé, eu tenho um amigo. Ai, eu também queria ter um amigo. O nome dele é Jesus. Jesus? O Filho de Deus. Deus fez o céu, a terra, os urubus, as formigas, os carrapatos e eu bonitão. Não, Lelé. Jesus, se você convidar ele para entrar no seu coração, ele faz o horário. E aí o ladrão de alegria nunca mais vai roubar a sua alegria. Oh, que legal! Mas, vó, o que eu faço? Você tem que abrir a porta do seu coração. Ih, cara, meu coração não tem porta não, acho que ele vive com defeito. Ô, vó, vai sair sangue, eu desmaio. Não, Lelé, não vai sair sangue. É só fazer uma oração. Ih, cara, sou ruim de matemática, ó, não sei nem a tabuada do 2. Não, Lelé, ele é grande, não cabe não. Não é assim, ó. Você quer ter alegria no seu coração pra nunca mais ninguém roubar? Eu quero, vocês querem, pessoal? Sim. E o povo dormiu, vó. Ó, tá roncando lá, ó. Acorda aí, ó. Tá babando, tio André tá babando. Ô, tio André, acorda aí, meu.
Ele já confundiu tudo. Então vamos lá, pessoal. Querido Jesus, eu abro a porta do meu coração. Convido você a fazer morar. Perdoa os meus erros. E escreve o meu nome no livro da vida. No livro da vida, eu quero. Em nome de Jesus. Amém. Eu tô com alegria que eu comeria uma peita de banana. Então quando o ladrão de alegria vier, todo mundo fala Jesus. Tá bom? Tchau, pessoal. Agora, hein? Jesus! Sai fora, Lu! Tá vendo quem tem Jesus no coração? Ladrão de alegria, não rouba a nossa alegria. Tem amigos, nunca está sozinho. Olha, achei um amigo meu aqui muito bacana, muito legal. Pepito, não, seu Formiga, entre em cena, rapaz. Vamos, rapaz. Pessoal quer comer, não demora. Mas parece mulher, demorando. Aqui. Oi, seu Formiga. Hoje eu não vou uma coisa muito legal assim. Por quê? Você não tem nada. Tá, é mesmo. Você perdeu a santina, cara. E agora? Vou ter que esperar o construtor de antena se decidir. Tá, então eu vou chamar o Pepito, hein? Você fica aí. Você vai fazer o chinês? Nossa. Então já fica com o chinês na mão, falou? Oi, depois. Vai lá na frente, não tá com o chinês. Oi, pessoal. Oi, cara, tudo bom? Ainda bem que ele não desmaia, nosso cabelo é muito doido. Bom, Matheus. Oi, Matheus. Tudo bom? Sabe, a gente veio aqui com uma missão especial hoje. Pra te desejar feliz aniversário e muitos anos de vida. Você tá com muita franha no cabelo. Desculpa, é que eu não passei gel hoje, não deu dano. Eu saí muito correndo. Eu comi muita cenoura no meu cabelo, ó. Minha mãe disse que faz bom pro zóio e ficou bom no cabelo. Sem tingir, mãe. Bom, então, sim, Matheus. Feliz aniversário, você é um cara bonitão. Preciso contar uma coisa pra criançada. Criançada, a gente que é ator, a gente é pobre de marredeci, sabe? A única coisa que a gente é rico é que a gente tem cara, muita alegria e muito amor no coração. E muita saúde ainda também. Então, Matheus, você é um poema de Deus, abençoado para ser feliz e muito vitorioso. Pessoal, vocês também. Vão repetir comigo? Eu sou o poema de Deus, abençoado, a ser feliz, e vitorioso. Prepara, que agora é hora, o jogo poderoso, que sou eu bonitão. Que só! Sai fora da minha cena. E agora, com vocês, o palhaço Goiabinha, segura, Pio! Não tem trilha sonora, vai na garganta, porque quem sabe faz ao vivo. Olá, criançada! E promoveu todo mundo, ó, esqueceram de deitar. Um bom menino não faz xixi na cama, um bom menino vai sempre à ação, um bom menino vai sempre à escola, e na escola vai sempre à lição. Quero ver quem tá acordado. Quem gosta de brincadeira? Quem gosta de bola? Quem gosta da mamá? Da avó, rapaz, ninguém gosta da avó. Quem gosta da mãe? Quem faz xixi na cama? O cara desse tá muito vergonha. E o tio André, ele come goiabada e ele fica aí, ó, pra não perder a forma redonda. O André, e você pode também dizer, você também, cadê o chinês que você não tá com ele na mão? Esse cara também parece que vive nas nuvens, ó. Ele já descobriu o planeta Matheus Marte. Tchau, pessoal! Cadê o...
carrilhão. Entrou? Vai lá. Vai lá. Avisa quem falou da minha vida. Beleza, pessoal? Tudo bom? Tudo. Então, chinesinho, fala o problema do chinês de hoje. Quem tem amigo? Onde está sozinho? Que está sozinho? Parabéns! Tchau, seu chinês! Como que é a coreografia do Kung Fu Fighter? Everybody Kung Fu Fighter! Ô, chinesinho, você tá confundindo das calças rasgadas! Sai do céu! Que vergonha! Sou Kung Fu Pior que a gente inventa umas coisas. Matheus, vai lá. Quem falou que quer ser artista? Fernanda. Fernanda, você viu que sou, né? Eu não quero, não. Que da hora. Você vai com ele pra lá, que se você me rasgar, você foi infarto. O arco-íris, ele tem 7 cores, né? E ele é a aliança de Deus com as nossas vidas. E são cores que se completam. E o arco-íris, além de ele mostrar a aliança e o amor de Deus com as nossas vidas, ele também nos mostra que nós devemos amar as diferenças. Nem todos são iguais, né? Todo mundo tem olho, boca, nariz, né? Todo mundo escuta, mas tem crianças que não escutam, tem crianças que não enxergam, tem crianças que têm problema mental, tem crianças que andam em cadeira de roda, crianças Tem que não gente falam, que anda com perna que anda com perna de prótese, ou então... Então, o que a gente vai aprender para encerrar hoje? Nós devemos amar as diferenças, tá? Ah, mas aquele meu amigo é tão burro. Ou não existe burro. Não existe o mais inteligente. Existe aquele que estuda mais, se dedica mais, quer aprender. Porque o professor meu, ele falava o seguinte: você só aprende o que você quer. E quanto mais a sua vida vai acontecendo, você vai crescendo, ele desenhava todo dia na lousa para a gente não esquecer. Vai acontecendo isso aqui, ó. Quanto mais a nossa gente vai crescendo, a vida vai ficando um funil. Então, para passar por aqui e ter a vitória e chegar até o pódio de número 1, você tem que se dedicar muito. Você não pode se dedicar pouco ou pela metade. Então, comece a olhar a sala de aula como se fosse um lugar sagrado, onde você vai aprender aquilo que vai fazer com que você faça a diferença. Comece a respeitar e olhar os professores. Ai, que saco, não é que saco, professor chato não existe. Comece a olhar os professores como grandes mestres que vão fazer com que vocês passem pelo funil e cheguem em primeiro lugar. Alguém aqui quer chegar por último? Não. Alguém aqui quer puxar carroça? Não. Esse meu professor, ele falava assim: se você não estudar, você vai puxar a carroça. Já puxei muito. Já puxou muito? É bom? É. Ah, é bom? Você pretende continuar assim, então? Não. Eu não quero. Rapaz, você tá com quanto? 40 anos já? Pô, tudo que é de ruim ele já fez, pô. Meu pai, amado. Ele tem cara de bonequinho, né? Ele parece bonequinho, né? Então, gente, o arco-íris nos ensina sobre amar as diferenças, né? Que nem a gente falou no começo. O Matheus, ele veio do Objetivo porque ele passou um problema de bullying, que é uma coisa que a gente tem rebatido muito. E o bullying está em cima daquilo, que aquilo que você não quer que faça para você, não faz para os outros. Você não fazendo para os outros, você não sofre bullying, você não faz bullying. Antigamente, para Matheus, antigamente não existia essa história de bullying. Bullying é uma palavra americana que define o que eu acho a maior falta de respeito ao próximo. Eu acho bullying uma coisa que não tem cabimento, porque eu não gosto de fazer para os outros, eu não gosto. Eu prefiro falar para uma pessoa a palavra de encorajamento. Eu sempre fui ruim de matemática, eu assumo até hoje, mas eu era muito boa em português. Então, o Matheus, ele melhorou em português porque eu falei para ele, eu falei: filho, se você fizer 1 milímetro do que eu fiz de português, você vai conseguir uma nota boa.
Porque não é chato. Como que vocês iriam se comunicar se vocês não aprendessem o português? Ia falar todo mundo por sinal, feito o homem das cavernas. Aí vai escrever uma cartinha cheia de erro, né? Começa com C cedilha, com 2 S, umas coisas que pela mulher fala, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, o rapaz, a menina escreve, eu te amo, você é índio. Pensou? Ela fala, meu pai, né? É ruim, né? Então, vamos estudar. Ciências é fantástico também, o Matheus é apaixonado por ciência, por isso eu prometi que eu conheci os professores de EPA. Então, aprendam a amar as diferenças. As diferenças vão nos ensinar coisas muito importantes. Eu fui voluntária na ACD, Associação de Ciência e Criança Defeituosa. Fui mamãe Noela por 8 anos lá. E lá a gente via gente sem braço, sem perna. Tinha uma senhora que ela não tinha nem braço nem perna. Meninos que andavam com muletas, crianças tortas. E elas estavam sempre sorrindo. Tinha uma menina que ela tinha a cabeça dela desse tamanho. A mãe tinha que vestir a roupa por baixo, porque a cabeça era hidrocefálica, não passava a roupa. E a menina era inteligentíssima. E ali eu aprendi que os nossos problemas não são nada. E as pessoas que têm deficiência, elas acabam se superando, porque eles têm que ultrapassar a sua própria deficiência. E vocês que são seres normais, escutam, ouvem, veem, andam, têm inteligência, porque todos nós fomos, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, Deus não faz porcaria. A gente tem que ter, por privilégio, fazer o nosso melhor. Então, faça o seu melhor, estude, vá bem nas provas. Esse tempo que você tem agora na escola é precioso. Vai fazer isso aí? Quando você crescer, você vai falar assim, ai, que saudade de quando eu ia para a escola, não tinha que me preocupar, não é, professor? Aqui o problema é boletim, depois que cresce é boleto. É boleto bancário para pagar. Entendeu? Então, eu estava em Manaus, que eu já rodei mundo, e um cara mexeu numa semente suja. Quando ele abriu, tinha uma flor. Assim somos nós. A nossa essência dentro do nosso coração nasceu para ser boa. Os professores tentam regar com a água da sabedoria, do conhecimento. Você bebe ou não? Se você beber, você vai crescer. E você vai ser um ser humano melhor, que vai fazer diferença no mundo, que vai poder ajudar muitas pessoas. Então começa a não ver a escola, estudar, que coisa chata, que saco, não. Começa a ver a escola como uma oportunidade de você subir no pódio, de você fazer a diferença, de você mudar a vida de muita gente. Aos que ainda não têm o seu sonho, tem tempo para você pensar. Mas vamos supor que essa menina queira ser médica. Quantas vidas ela vai salvar? Eu faço parte do resgate do Corpo de Bombeiro. Já resgatei vidas. O Matheus quer ser bombeiro. Quantas vidas ele vai resgatar da morte? Mesmo aqui que quer ser artista, a missão do artista é levar uma palavra de encorajamento. Eu tenho certeza, não porque sou eu que estou aqui na frente, porque eu venho com humildade realizando o meu sonho e com a função de homenagear o meu filho, que fez 11 anos. Eu era uma pessoa que não podia ter filho pela medicina e Deus fez um milagre de trazer o Matheus. Nós somos uma trupe de teatro, então quando ele falar que faz teatro não é mentira. Agora ele está na peça do Patinho Feio, ele participou da Branca de Neve, participou do Sonho de uma Noite de Verão, teve 1000 pessoas assistindo ele, com 9 anos de idade. No YouTube já tem 3.300 acessos de pessoas que assistiram. Pensa bem. Você já imaginou você que quer ser artista, você poder falar assim, 3.300 pessoas me viram? Então, é isso que é a gotinha no oceano que cai. Não é, professora? Como que fala isso na ciência? Quando você joga uma pedrinha e faz aquela ondulação. É onda, né? É onda, né? Então, a gota do saber vem e você vai poder fazer essa onda que vai atingir. Eu já fui até para a Venezuela, apresentar teatro na Venezuela. Daqui deve dar uns 15 mil quilômetros, é muito bagulho. Então,
Então, o maior tesouro que a gente pode ter no nosso coração é o amor, mas é o conhecimento. E o conhecimento é algo que ninguém ouve. Você não tem que saber falar assim, eu sou inteligente, como é que eu tenho QI. Meu QI é elevado. Não, faz direito. Faz direito. Meu QI é de fato? É. O irmão dele fala que o QI dele é de fato. Não para isso, mas para você poder realizar o seu sonho. Você acha que dá para você ir? Como é que eu vou ser uma dentista bêbada? Eu arranco todos os dentes, cara. Eu pensou, médico que usa droga? O cara falou, meu Deus do céu, é pra operar o quê? Pô, cara, é pra operar o pé do cara. Ih, meu, já cortei a vesícula. Então, para realizar o nosso sonho, a gente tem que batalhar, dormir, comer direito, não se enfiar em briga, não se enfiar com droga, nem com bebida, nem com más companhias. O sono é sagrado para o seu cérebro poder relaxar e você poder dar o seu melhor. Como nós gostamos muito de cores e falamos da cor do arco-íris, então nós vamos falar um pouco das cores. O vermelho é o amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ele nunca falha, ele nunca acaba, ele é eterno. E amar é a nossa maior vitória sobre todas as coisas. Se você não amar você e não ver o melhor em você, você não vai ver nos outros. Então, procure amar. Alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Não tem coisa mais ruim do que você chegar para a pessoa e falar, bom dia. Bom dia. A pessoa, você veio me apresentar aqui, mano? Tudo bem? Vou começar a cantar a história. Vocês iam gostar? Não. Eu já estava saindo, que hora que essa mulher vai embora? Pelo amor de Deus. O sorriso, ele ilumina a alma da gente, ilumina a alma das outras pessoas. Eu conheci uma mulher que ela virou para mim e falou assim, eu não consigo, eu não sei sorrir. Eu falei, meu Deus, em terra que está morta. A fé, né? A gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que ter fé na gente. A esperança, né? O povo diz que é a última que morre. A paz, que excede todo entendimento. Porque sem paz é difícil, né? Às vezes a gente chega em casa, todo mundo brigando, fala, ai meu Deus do céu, eu queria tanto ter sossego, né? Mas agora que você convidou Jesus para entrar na sua vida, é só você ir para um cantinho e falar, ai Deus, me dá paz, eu quero paz. Ele vai te dar, você vai sentir uma paz, pode estar quebrando as panelas lá, você vai ter paz. Experiência própria. Saúde, né? E a saúde a gente conquista o quê? Comendo direito, dormindo direito, fazendo exercício, né? A amizade, quem tem amigo nunca está sozinho. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida ao amigo ou aquele que dá a vida ao amigo, certo? Procure ter sempre o melhor amigo. E com isso, a gente consegue de uma forma bem simples encontrar a felicidade. Deus quer que nós sejamos vasos chineses. O vaso chinês, ele é o vaso mais raro, mais caro, e ele conta a história dos grandes imperadores. Então é assim, e aí colocar o grande alabastro. O que significa isso? Não entender nada. É que quando você é um cara que você faz aquilo que você gosta, você faz o melhor. E com isso você alegra a vida das outras pessoas. E é assim o vaso chinês, ele é lindo, né? Quem gosta de perfume? Eu. O alabastro é o perfume mais. O perfume é o mais. Essa aqui é a minha amiga borboleta, que é como nós, né? Agora vocês estão naquela fase da lagarta, da adolescência. Depois vem o casulo da borboleta e ela dormiu. Quando ela foi sair, ela teve que fazer muita força para formar a seda e as asas. O sofrimento é uma bênção disfarçada. O que você passar é para te fazer crescer, para depois você poder voar e realizar os seus sonhos. Tudo que você fizer, faça com todo o amor do seu coração. Faça com amor, receba com amor. Nós viemos aqui hoje, quero agradecer a direção que abriu as portas para a gente poder fazer esse trabalho, poder trazer um pouco de alegria também, né? Poder fazer uma coisa diferente para vocês verem. E dizer que vocês são especiais. Mateus, você é muito especial para nós, você é muito especial. A gente fez isso com muito carinho, para que você saiba quanto você é amado, quanto você é importante para nós.
quanto você é a alegria da nossa família, porque a gente tem muita esperança de que você se torne um grande homem. É por isso que a gente está batalhando. Às vezes o pai e a mãe da gente dá bronca, mas é porque eles querem que a gente cresça e seja homens e mulheres de Deus. Amém? Amém? Então vamos falar comigo. Eu sou um poema de Deus, abençoado, para ser feliz, vividor e eu amo você. Põe a música. Um aviso, isso aqui é do 99. Vocês podem até achar que É verdade. Aí você olha pro vasinho e fala assim: olha, a princesa pegou e levou o vasinho e falou que Deus quer fazer de mim vários feliz, mas eu não importa. Eu também tô pegando. Você quer dar Foi milagre, Eu João. também. Vai, pensa aí. Número. Obrigada. Que bichinho da hora. Da hora, velho. Ai, Jesus. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Firme e verdadeiro, o amor tudo sofre, tudo crê. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acaba, o amor é eterno. Milagre de amor, tocou-me como um sol, e um sonho em meu coração tocou meus sentimentos. Agora De
Agora, eu só não devo habituar quando você está assistindo o teatro, senão vocês vão perder a atenção. Não tem mais. Tá vendo? Ela fica quietinha, a gente passa batido. Tem brigadeiro, tem bolo. A Fernanda tá. Não, assim, agora eu senti firmeza, hein? Ai, que dó. Ai, que dó. Agora dá. Eu também. Tem, refri. Aqui a gente trabalha em equipe, mas como sou eu de mulheres e de homens, vocês já aprenderam. Vocês gostaram? De verdade, verdadeira? Sim! Então, quem que orou junto com a vovó e falou assim, Jesus entra no meu coração? Então, ó, a coisa mais legal que vocês fizeram hoje, o maior presente que a gente pode ter trazido a você, além das nossas histórias, é que agora Jesus está no seu coração. Presta atenção. Ninguém pode tirar. O seu nome que foi escrito lá no livro de Deus, ninguém pode tirar, só se você fala que é maravilhoso. Tá bom? E a gente está falando do amor de Deus. Então hoje você também recebeu um grande presente na sua vida. Eu acho melhor vir, vocês irem levantando e beijando, acho que fica mais fácil. E daí a gente escolhe levar aqui. Os brigadeiros a gente vai comer depois para mim. Tá bom? Onde já estou comendo? Não vai parar assim, aqui, tá fazendo aqui, ó. Não,
Quem guarda é a gente, né? Fala lá que guarda.